Fala, estudante CMTO, beleza? Terceira semana, hein? Vencemos 2 semanas e agora a última semana desse primeiro bimestre, certo? Eu e a professora Carla preparamos um material de revisão e de conteúdo, mitose e meiose, e a relação da meiose com a primeira e segunda lei de Mendel, que é o conteúdo que nós estamos estudando, certo? Então, presta atenção, a gente vai fazer a correção dos exercícios, já entra na plataforma, baixa seu material, certo? Se prepare aí que a gente já vai começar com a correção, beleza? Valeu! Então é isso aí, né, galera? Aqui na questão número 1, uma questão lá do ano 2017, que está relacionado à mitose. Então diz o seguinte: a figura mostra uma célula numa fase de mitose. Bom, como a professora Carla disse, mitose é um tipo de divisão celular, né, que tem como principal objetivo a reposição celular e o crescimento do indivíduo e a reprodução em unicelulares, certo? Então é um processo em que uma célula se divide e forma duas células exatamente iguais. Então a questão aqui é fases da mitose. E aí a gente tem um macete para falar das fases, né? Didaticamente, a divisão celular mitótica é dividida em 4 fases: a prófase, metáfase, anáfase e telófase. O macete é: o professor de matemática adora trabalhar, beleza? Para a gente lembrar das 4 fases. E aí tem uma imagem aqui, certo? E a principal característica dessa imagem é que os cromossomos estão alinhados, né? Estão bem no meio da célula aqui, formando o que nós chamamos de placa equatorial, que é a principal característica da metáfase, né? A principal característica da metáfase é a formação desse alinhamento dos cromossomos bem no centro da célula. Então aqui, questão super fácil, qual é a fase retratada na figura? É a metáfase, certo? Então, resposta aí da primeira questão, letra C, de coração. Questão número 2, né? Uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aí ela tem como comando o seguinte texto: a figura abaixo representa o ciclo celular de uma célula eucariótica. E aí você vai lembrar lá dos eucariontes, indivíduos que possuem material genético individualizado por um sistema de membranas, não é isso? Conteúdo lá do primeiro ano também. Assinale a alternativa correta em relação à intérfase ou interfase. E aí lá no ciclo celular, a gente sabe que existe o período de divisão, que pode ser tanto mitose quanto meiose, e o restante da vida da célula é chamado de intérfase, né? Aqui tem um desenho bem interessante, bem didático. Então, a intérfase também é dividida em algumas etapas. Então, a célula ou ela está em intérfase ou ela está em divisão. Beleza? Então, aqui tá perguntando algo em relação à intérfase. Letra A. A intérfase é o período em que não ocorre divisão celular. Beleza, até aí tudo certo. E a célula permanece sem atividade metabólica. Errado. Na verdade, na intérfase acontece grande atividade metabólica, porque toda vez que uma célula vai sofrer divisão, antes disso ela duplica seu material genético. Então ela tem uma intensa atividade metabólica. É o momento em que as células estão produzindo proteínas, produzindo RNA, produzindo uma série de substâncias que vão de fato participar do processo de divisão celular. Então, a intensa atividade metabólica. Inicialmente acreditava-se que após a divisão celular, a célula entrava num período de intervalo, que era chamado de gap, aqui o G1 e o G2. Então, acreditava-se que a célula dividia-se, entrava num período de intervalo, depois entrava no período S, que é o período de síntese, de intensa atividade metabólica, depois passava por um novo intervalo e aí sim passava pela divisão. Hoje sabe-se que tanto no período G1 quanto no G2 há intensa atividade metabólica, certo? Então a letra A está incorreta, não é a nossa resposta. Letra B. As células que não se dividem são normalmente mantidas em G0. Esse G0 aqui, ele é um período específico para células que não sofrem divisão celular. Professor, como que a célula não se divide? Existem algumas células que não sofrem divisão celular. As células do sistema nervoso, por exemplo, elas permanecem estacionárias aqui em G0.
outras células do nosso corpo também não precisam se dividir constantemente. Então, no momento em que elas não estão se dividindo, elas estão aqui em dia zero. A resposta é a letra B dessa questão. Vamos dar uma analisada no restante. O nucleolo desaparece durante G1. Na verdade, o nucleolo ele vai desaparecer lá no G2, né? No período que antecede a divisão celular. Na verdade, ele até desaparece lá na primeira etapa da mitose, né? O nucleolo é uma estrutura no núcleo celular responsável pela produção dos ribossomos, certo? Então ele vai desaparecer aqui na mitose propriamente dita. A quantidade de DNA permanece constante durante o período S. Não, ela duplica, ela dobra, né? O período S tem como característica o momento da duplicação do DNA. Lembra que eu disse que a célula, antes de se dividir, ela sofre duplicação do seu material genético e aí ela se divide formando duas células geneticamente idênticas, no caso da divisão celular mitótica. E letra E, o G2 caracteriza-se pela presença de cromossomos constituídos de uma única cromátide. Não, como houve a duplicação, o cromossomo vai ter duas cromátides, né? Aquelas perninhas lá que a gente verifica. É um único cromossomo, mas com duas cromátides que lá na mitose vai se dividir e formar duas células com a mesma quantidade do material genético da célula inicial antes da duplicação. Então ela tem 2N aqui, ela se duplica, continua 2N, mas com o dobro de material genético, ela continua com a mesma quantidade de cromossomos, mas com o dobro de material genético, e aqui ela se divide, reduzindo novamente a célula, a quantidade de material genético da célula inicial, original. Beleza? Questão 2, resposta letra B. Questão número 13 aqui para vocês, é uma questão de um vestibular de medicina, e tem como comando da questão o seguinte enunciado: o crossing over é um fenômeno na divisão celular em que as cromátides de um cromossomo homólogo podem trocar fragmentos, provocando o surgimento de novas sequências de genes ao longo dos cromossomos. É uma das fases finais da recombinação genética. No processo designado por sinapse, esse fenômeno ocorre em qual fase da meiose 1? Então, o comando da questão já disse que é meiose, que o crossing over é troca de pedaços de cromátides de cromossomos homólogos, gerando maior variabilidade genética, certo? É por isso que a reprodução do tipo sexuado é tão importante para os organismos, gera maior variabilidade genética, não é isso? Então, assim como nós vimos na mitose, na meiose nós temos as mesmas 4 fases, só que a meiose ela é caracterizada por duas divisões seguidas, né? A meiose 1 e meiose 2. E o próprio comando da questão já diz que o crossing over acontece na meiose 1. Então a gente tem que escolher uma das 4 fases, ou seja, vamos eliminar de cara a letra E aqui, certo? Então, esse processo de crossing over, também chamado de recombinação gênica ou permuta gênica, acontece lá na primeira fase da meiose 1, ou seja, na prófase 1, resposta letra A. É importante lembrar que a prófase 1 também é subdividida em 5 fases, né? Ela tem lá o leptóteno, o zigóteno e o paquíteno, e é justamente no paquíteno que acontece de fato o crossing over, beleza? O crossing over é sempre a minha aposta nas questões sobre meiose, valeu? Número 4 para vocês aqui, existem indivíduos que apresentam um número anormal de cromossomos em seu cariótipo. A Carla falou sobre cariótipo lá nas aulas dela, não foi isso? Isso ocorre devido a pequenas falhas no momento da separação dos cromossomos homólogos na meiose 1. Então, a meiose 1 ocorre a separação dos cromossomos homólogos, né? Aqueles que eu recebi do meu pai e da minha mãe, certo? Eles são homólogos, eles formam os pares. Ou na separação das cromátides irmãs, que ocorre na meiose 2. Então, na meiose 2, a separação é das cromátides irmãs, exatamente como lá na mitose, certo? Então, se houver alguma pergunta questionando qual das meioses se parece mais com a mitose, é a meiose 2, tá? Porque tanto na mitose quanto na meiose 2, o que ocorre é a separação de cromátides irmãs. O zigoto portador dessa alteração, né, alteração lá no número de cromossomos, dará origem por mitose a células embrionárias com a alteração, que poderão impedir o desenvolvimento ou acarretar distúrbios ou síndromes do indivíduo.
Essas falhas ocorrem em quais fases da meiose 1 e meiose 2? Gente, se nós estamos falando de separação, né, existe o momento da separação dos cromossomos lá, tanto na mitose quanto na meiose. É a fase chamada de anáfase, né? Anáfase e separação. Então você tem, e aí a resposta é a letra C, certo? Então, tanto na anáfase 1 quanto na anáfase 2 da meiose, essas falhas podem ocorrer e acarretar alterações numéricas, certo? No cariótipo do indivíduo. E isso pode gerar uma série, né, de resultados, uma série de distúrbios e síndromes. Beleza? Resposta letra C. Só lembrando aqui, a prófase é a primeira fase. É o momento em que o núcleo celular vai se desfazer, que os cromossomos começam a condensação, né? Começam a se espiralar. Na metáfase, tem como principal característica a formação da placa equatorial, é o momento máximo de condensação dos cromossomos. A anáfase ocorre a separação dos cromossomos ou cromátide irmãs, dependendo de qual fase nós estamos estudando. E a telófase é a fase final da separação dos cromossomos. E em seguida ocorre a citocinese, que é a divisão do citoplasma. E aí a gente completa o processo de divisão celular, beleza? Vamos lá, galera. Última questão, questão número 5. No que diz respeito ao ciclo celular, é correto afirmar que: letra A, a divisão celular é necessária para a reprodução celular, o crescimento e reparo de um organismo. Nos organismos unicelulares, ela tem finalidade essencialmente reprodutiva. Certíssimo, né? A divisão celular tem como objetivo o crescimento do indivíduo, a reposição celular e nos unicelulares, a reprodução, uma vez que o indivíduo ele é formado por apenas uma célula, ou seja, se a célula dividir, forma 2 novos indivíduos. Então a finalidade é reprodutiva. Letra A, beleza. Vamos dar uma olhadinha no restante das alternativas. Letra B, células eucariontes se reproduzem por um processo chamado de fissão, enquanto as células procariontes se reproduzem pelos processos chamados de mitose e meiose. Exatamente o contrário disso, né, gente? Os eucariontes que sofrem mitose e meiose, os indivíduos superiores aí, né, tidos como superiores. Já os indivíduos procariontes ou procarióticos, eles se reproduzem através de divisão, fissão binária, também chamado de cisciparidade, que tem como característica formação de indivíduos geneticamente iguais. Então a resposta é a letra A, a letra B está incorreta. Letra C. A citocinese é uma etapa de divisão celular semelhante em células vegetais e células animais. Citocinese é a divisão do citoplasma, né? De maneira simplória. E ela é diferente em células vegetais e células animais. Então, a letra C está errada. As células animais, elas sofrem um estrangulamento. Então, disse que a divisão do citoplasma acontece de fora para dentro, certo? Então, os microtúbulos, né, da membrana celular vão promover um estrangulamento da célula, dividindo essa célula em duas. Nas células vegetais, a gente tem que lembrar que há uma parede celular rígida, muito mais resistente a essas alterações. Então, a célula vegetal desenvolveu um mecanismo em que o início da citocinese acontece de dentro para fora, com a formação de uma estrutura chamada lamela média, que vai promover exatamente o limite, a divisão entre as duas novas células, certo? Alguns autores falam de divisão centrípeta, no caso das células animais, e centrífuga, no caso das células vegetais, beleza? Letra D. Intérfase ou interfase é uma etapa de preparação para a divisão celular, que consiste das subfases G1S e G2. Até aí tudo tranquilo, né? Na subfase G1 da intérfase ocorre a síntese de DNA negativo. Ocorre uma série de atividades metabólicas, mas não síntese de DNA. A síntese acontece exatamente na fase S, que recebe esse nome por causa da palavra síntese, né? Então você tem o G1, o gap 1, intervalo 1, o G2, intervalo 2, e a fase S, que é a fase de síntese, que é justamente onde ocorre a síntese de DNA. Então está errado por conta desse final aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da correção, certo? Muito obrigado pela companhia aí. Não percam o próximo episódio. Valeu!